Egrégio conselho de sentença, juízes do fato, pode ter certeza que é cansativo estar aqui hoje à noite, mas saiba que vossas excelências, a partir do momento que vestem esta toga, se revestem de 3 prerrogativas. Primeira prerrogativa é a presunção de idoneidade, porque se não tivessem condutas ilibadas, não estariam aqui sentados neste egrégio tribunal. A segunda prerrogativa é, caso vossas excelências enfrentem um concurso público e por algum motivo dê um empate, vossas excelências podem pedir uma certidão aqui na Secretaria da Vara e apresentar, que é utilizado como critério de desempate, e vossas excelências têm prioridade em relação aos demais. E a terceira prerrogativa que vossas excelências assumem é, caso em algum momento da vida, que Deus o livre, ninguém deseja isso, sejam presos, tem um tratamento diferenciado. E eu digo dessa maneira, e cito essa terceira prerrogativa, porque a gente acha que nós não somos fadados a cometer crime. E uma vez eu tive um cliente que praticou um crime, e realmente era um crime que envolvia crime sexual, foi preso, um crime muito difícil. E de repente, no momento em que a gente foi visitá-lo, ele disse: olha, eu fui jurado na comarca tal, e chegando lá, diligenciei, pedi uma certidão em nome dele, e me foi fornecido, e chegando lá, fomos despachar com o juiz determinou que ele fosse colocado em uma cela especial. E quando chegamos no presídio, que foi apresentada a decisão judicial com a determinação, o diretor do presídio pegou aquele documento com a decisão do juiz, pegou uma cela pior do que a que ele estava e colocou lá o papel pregado com o nome cela especial. Nós levamos isso ao conhecimento do magistrado. O magistrado deu uma nova decisão e disse: como o Estado não tem capacidade de fornecer uma cela especial para fulano de tal jurado desta comarca, isso, naquele local, ele converteu a prisão dele em prisão domiciliar. Então, aquele sujeito foi tirado do purgatório e foi trazido para o céu, só por essa prerrogativa de ser jurado. E mais do que isso, nós sabemos o grau de responsabilidade que cada um dos senhores tem de julgar hoje um pai de família, avô, é verdade. E eu me preocupei muito, com 51 anos de idade, o sargento Antônio Carlos, prestando o seu serviço, colocando a sua vida ao dispor da sociedade, recebendo um salário pífio, essa é a verdade, um salário pequeno. Mas assim como ele saiu, que estava na iminência de sofrer uma facada, que precisou utilizar dos meus moderados para resguardar a ordem, para resguardar a paz social. E diante disso, dessas considerações, a defesa ela tem algumas teses e precisa ser apresentada a vossas excelências, e essas teses elas não surgem de uma interpretação criativa. Essas teses, obviamente, elas emanam dos autos, e é com base nessa interpretação e com essa demonstração que nós vamos mostrar a vossas excelências que a defesa está estribada na verdade. A defesa está estribada aqui hoje numa prova concreta, numa prova palpável, numa prova que vai conduzir a vossas excelências um julgamento sereno, um julgamento tranquilo. Já dizia Mongenor Bonfim, o príncipe dos promotores, um dos homens que fez os maiores júris no lado do Ministério Público, e hoje professor, que ensina os demais promotores, chegou a trazer uma frase célebre no seu livro Júri, do Inquérito ao Plenário, quando ele chega a dizer que na ritualística, na processualística atual, o jurado não pode se conformar com o fato provável. Ele não pode, diante das labirínticas versões que lhe são apresentadas, se postar como um Tiseu aturdido, mas ele tem que se conformar com o fato provado, com a certeza materializada. É isso que os jurados necessitam ter para que ele possa proferir o julgamento justo. E hoje
eu gostaria de trazer a vossas excelências a nossa convicção, trazer aqui o nosso ponto de vista e demonstrar aos senhores que no sistema processual penal, e o professor Sandro Silva sabe disso, quando está dando aula aos seus alunos, e também quando estou ministrando aulas àqueles que ouvem atentamente e são também operadores do direito, nós ensinamos a eles e dizemos, e também quando estamos palestra Brasil afora, inclusive vai ter um congresso, vai reunir os maiores tribunos do Brasil, no Rio de Janeiro agora, dia 23, 24, 25, e por graça e misericórdia de Deus, eu e o doutor Sandro Silva estamos escalados para dar uma palestra sobre um tema inovador, mais de 7 no Tribunal do Júri. Isso não é objeto dessa demanda, mas é importante falar sobre isso, e eu falo disso com muito orgulho, porque doutor Sandro, e abro um parêntese aqui antes de desenvolver o raciocínio jurídico, falo isso porque também fui filho de militar, e graças a Deus, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, meu pai conseguiu prover uma educação, não a educação formal, porque não tinha condições de me colocar na escola particular, mas na escola pública, mas me ensinou valores éticos, a respeitar a polícia, a respeitar professor e a respeitar as pessoas, autoridades dessa sociedade. E hoje, o que nós estamos vivendo de pior nessa sociedade é uma geração que não tem limites, uma geração que não respeita mais policial, que não respeita mais professor, que não respeita mais autoridade. Essa é a verdade. Então eu tenho muito orgulho de ter sido filho de um ex-militar que me proporcionou esses valores. Agente Antônio Carlos, fazer a sua defesa aqui é como se eu estivesse defendendo meu pai. Digo isso com a maior honestidade no coração, a maior sinceridade. E quando o doutor Paulo me chamou, olha, tem 3 policiais, inclusive da minha cidade, eu conheço um caso, são pobres, é verdade, não tem condições nem de dar o combustível, você vem lá do estado do Ceará, rodando aqui quase 900 quilômetros para chegar aqui, vou na hora, pode contar comigo. Doutor Santo também, doutora Gabriela também, deixou seus afazeres lá de Fortaleza, está aqui. O outro policial, coitado, sargento também, assistido pela defensoria, porque se tirar o dinheiro do bolso, não tem condições de prover o sustento da sua família. Essa é a verdade. Está aqui o outro policial, sustentado, defendido muito brilhantemente por uma associação também, isso com todo respeito, mas sem imaginar o drama que vivencia dia após dia um policial militar. Desde o momento que ele se acorda, quando ele coloca o seu pé no chão, quando ele ajoelha, que eu imagino que deve ser um profissional que, no mínimo, ele pede a proteção de Deus todo dia que sai de casa. Quando ele ajoelha-se diante do seu quarto, com portas fechadas, de acordo com a oração sacerdotal de Jesus, só tem efeito quando a gente entra no quarto, fecha para ninguém ver. Eu imagino que eles seguem esse ritual. A primeira coisa que eles pedem a Deus é a oportunidade de sair e voltar vivo para a sua casa. Em segundo lugar, eu tenho a mais absoluta certeza que quando pegam a farda da polícia militar, diz, hoje eu vou defender a sociedade. Esse é o sentimento que povoa os policiais militares. Infelizmente, nós temos pessoas de todo tipo, arrogantes, mal educadas, pessoas que não têm o mínimo pudor, o mínimo respeito para com as autoridades. E foi o que aconteceu neste caso. E aqui eu gostaria de ler um depoimento, nada mais, nada menos do que o pai da própria vítima, falando as folhas 92 dos autos, dizendo: o senhor Clidenor Pio do Nascimento, que o depoente achava até que Ícaro estava com problemas mentais, pois não obedeciam aos seus pais. Isso aqui é um trecho do depoimento do pai da vítima quando foi chamado na delegacia. Conto mais, é verdade. E nós falamos isso com tristeza. Nas folhas 77, nós temos uma certidão, é verdade, e nós temos que apresentar isso porque está nos autos.
uma certidão que dá conta de um processo, número 00657-18/2011, um auto de prisão em flagrante, o assunto roubo, no dia 5/4/2011. Nós temos o registro de um outro processo, 0100-43150.2013, ação penal, procedimento ordinário, assunto extorsão. Nós temos um outro processo registrado sob o número 01008965.2013, o assunto extorsão. Nós temos ainda um quarto processo, 0101-829-32/2013, que também traz como assunto extorsão. Diante disso, nós temos um depoimento trazido aos autos de uma pessoa que trabalhava no posto, Josivânia Lúcia de Souza, que ela presenciou na noite do fato o Ícaro discutindo com um casal, João, que trabalhava no papo de calçada, e Vaneide, que estava sentado nas mesas que ficam no posto para os clientes beberem, que Ícaro e João estavam tipo indo um para cima do outro, porque era do feitio dele intimidar as pessoas que ele pedia dinheiro. Fora isso, nós temos o depoimento do Danilo Carlos de Souza, as folhas 51, que chega a dizer que quando alguns clientes se recusavam a dar dinheiro, algumas vezes Ícaro fazia pressão psicológica, dizendo: bora logo, me dá dinheiro que eu estou precisando. E era assim que a vida dessa inditosa vítima se evoluía. Dessa maneira, praticando delitos e mais delitos, quanto mais, é verdade. E nesse malsinado dia, aconteceu que a polícia chegou, tendo sido já chamada para que eles interviessem naquela situação, porque ele estava prestes a entrar em vias de fato com um cliente no posto. Chegando lá, a polícia deu ali fez a abordagem e pediu para que ele fosse para casa, e saiu fazendo a patrulha na área bancária, porque é uma praxe da polícia fazer isso. Depois de rodar pela cidade, passou um certo tempo, de repente encontrou eles novamente naquela situação ali, momento em que foram mais uma vez desrespeitados. Não bastasse isso, é difícil acreditar numa versão de que estes homens saíram para matar, ou assumir o risco de matar, na principal avenida de Açu, na presença de todos os pares da sociedade, um homem. A troco de quê? A troco de quê? Não existe isso. Todo crime existe uma preparação. No mínimo, as pessoas querem se ocultar. E de repente esses homens iam chegar. Não, eu vou matar. Não, eu vou assumir o risco de matar. Ninguém sai de casa com esse intento de dizer: eu vou assumir o risco de matar. Quem quer que seja. Não é só a pessoa do Ícaro, não. É qualquer pessoa que seja. Então, excelência, nós precisamos ter a certeza, de acordo com aquilo que eu elejo e digo que é maior do que a lei escrita, a íntima convicção que vossas excelências têm dentro de si. O jurado, ao julgar, ele não pode ter o mínimo de dúvida em relação: será que o Antônio Carlos assumiu o risco de produzir o resultado de morte? Ou será que ele fez isso para se defender? É aquilo que já dizia o literato espanhol Ramón de Campo Amor: inerte mundo traidor, não há verdade, mentira, todo tiene color del cristal que se mira. Dito de outro modo, as coisas têm as cores das lentes com as quais a gente olha para ela. É aquela velha história: a mulher todos os dias se acordava cedo, olhava para
o quintal da vizinha e via lá as roupas estendidas e deambulava com seu marido e dizia: essa vizinha é porca. Todo dia eu vejo as roupas dela estendidas e manchadas e sujas. Aí um belo dia o marido dela acordou mais cedo, passou água nas vidraças, limpou tudo. E quando acordou, a mulher disse: olha aqui, aprendeu a lavar roupa finalmente. Aí veio conversar com o marido deu uma lição de moral. Disse: não, aqui era a sua visão que estava obnubilada. O jurado não pode ter uma visão turva a respeito de um fato. O jurado não pode ter uma visão zarulha. O jurado não pode ter uma visão míope. O jurado não pode ter uma visão obnubilada. A certeza que emana dos altos, ela é clara como a luz solar. E aqui eu digo a vossas excelências, não tem sombra de dúvidas nesse processo. Antônio Carlos agiu acobertado pelo manto da legítima defesa. Um direito que não nasceu no Código Penal de 1941, de acordo com Nelson Hungria, que foi um dos seus principais expoentes. Um direito que já nasceu nas eras primeiras, porque decorre, é corolário, é consequência necessária e imediata do dever de preservação. O homem primitivo tinha que se defender e se defendia com reflexos das ameaças que lhe sobreviam. E de repente, na lei das 12 tábuas, se positivou a primeira vez o direito de legítima defesa. E esse direito foi aperfeiçoado nos códigos, mas existe para cada nação uma compreensão diferente do que seja o conceito de legítima defesa. Mataram aquele major Soleimani, e eles foram 3 dias depois, derrubaram um avião e disseram que aquela ação foi por conta de um ato em legítima defesa em relação à morte de Qasem Soleimani. 3 dias depois, a nossa lei, ela fixa alguns requisitos. A nossa lei, no artigo de número 25, ela diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual e iminente a direito seu ou a de outro. Daqui, o processo penal, ele se desenrola da seguinte maneira: o Estado oferta uma denúncia com base em elementos informativos divorciados do contraditório, que é a possibilidade de replicar, de rebater, de questionar, de perquerir, de constranger com a versão contrária. O inquérito policial não tem isso. E de repente começa a aparecer essas acusações fantasmagóricas, que quando o depoente chega aqui na presença do juiz, do promotor, dos advogados, começa a aparecer a verdade. Aquilo que estava escrito, narrando detalhes, olha, eu não posso dizer que eu não vi. E detalhe, cada uma das testemunhas que são convocadas ou arroladas pelo Ministério Público ou pela defesa, não existe grau de hierarquia entre testemunhas. A testemunha, a partir do momento que é arrolada, se torna testemunha do juízo. E quando ela chega perante o juiz adverte ela na forma da lei e diz: você tem que ter o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, que pode levar uma pena de 1 a 3 anos. Aí eu pergunto: dizer que essas testemunhas vieram aqui mentir por conta de uma faca, porque uma delas disse que era uma faca de mesa, e eu vou mostrar aqui que essa testemunha não mentiu, essa testemunha apenas acreditou numa falsa memória, e eu vou explicar o conceito de falsa memória para ver se encaixa naquilo que nós estamos defendendo ou não, porque é mais do que natural. E vou explicar já o que é falsa memória. E venho dizer a vossas excelências, a partir do momento em que a testemunha assume o compromisso de dizer a verdade, se ela faltar com a verdade, o promotor pode pedir, oficiar o delegado e mandar instaurar um inquérito que pode apurar o crime de falso testemunho. Eu pergunto:
Foi feito isso nesses autos? Não foi. Por quê? Porque existe uma presunção de veracidade a partir. Chancela o depoimento. E para taxar uma testemunha de indigna de fé, nós temos que observar parâmetros objetivos. Não é achar que ela mentiu para beneficiar aqui 3 soldados, à custa de quê? Ao contrário, se esses homens fossem procurar uma testemunha e de repente dissesse para ela, vai dizer isso, aquilo, outro, se chegar ao conhecimento da autoridade policial, é prisão preventiva no lombo deles. Essa é a verdade. Ou qualquer testemunha do processo. O que não aconteceu. As testemunhas que falaram neste caso aqui a respeito da faca, que foram apresentadas pelo Dr. Paulo, o Madison, empresário, a Jane Cleia, funcionária do estabelecimento, a Patrícia, tinha um motivo para vir mentir diante do juiz, para beneficiar os policiais, a troco de quê? Se sujeitando a levar um processo criminal, a sair presa em flagrante delito de uma audiência de instrução criminal. Não tem lógica. Os juristas italianos chegam a dizer que a lógica humana é a rainha das provas. Então não posso dizer aqui que essas testemunhas elas faltaram com a verdade, sem um parâmetro objetivo. Vamos provar que a testemunha é digna de fé? Vamos. Se fosse só o depoimento dela solitário, só o argumento pueril, divorciado de qualquer outra evidência ou elementos, aí nós poderíamos dizer que ela faltou com a verdade e se instauraria uma ação penal contra ela. Não é o caso dos autos. Então, nesse caso, esse rapaz estava com a faca, fato confirmado pelos 3 policiais, pelas 3 testemunhas, e aquelas que disseram que não viram faca, nós não presenciamos, e não tinha como eu dizer se ele tinha arma no cós. Excelências, uma falsa memória. Nós temos esse livro aqui, um dos maiores tratados aqui, uma dissertação de uma defensora pública do estado do Ceará, Lara Teles. Prova testemunhal no processo penal, um estudo científico muito bem estruturado. Inclusive está dando palestra internacional com base nesse livro, que foi realmente o objeto de sua pesquisa ao longo de diversos anos na Universidade Federal do estado do Ceará. Ela chega a transcrever o conceito de falsas memórias de acordo com Noronha de Ávila. Então ele traz aqui no livro Falsas Memórias e Sistema Penal, a prova testemunhal em xeque, publicado pela editora Lumis, que diz assim: nesse contexto, situam-se as falsas memórias, definidas por Gustavo Noronha de Ávila como recordações de situações que na verdade nunca ocorreram ou aconteceram de forma diversas, como lembrado pela vítima / testemunha, que não se confunde com mentira, pois o sujeito realmente acredita que os fatos ocorreram conforme narrado. Muitas vezes a testemunha acaba preenchendo os espaços vazios deixados em sua memória com informações verdadeiras, mas desatreladas do fato narrado, o que corrobora para a produção de falsas memórias, conforme assevera Daniel da Silva e Roberto da Rocha Rodrigues. De fato, são óbice a capacidade de a prova testemunhal confirmar hipóteses narrativas e, consequentemente, saturar satisfatoriamente o que o estândar probatório lhe propõe. Logo, a testemunha mergulha na imaginação, mesclando eventos reais com memórias inverídicas, o que aumenta o fosso entre a verdade contextualizada no processo e a realidade. O que aconteceu com essa testemunha nada mais foi do que uma falsa memória. E aqui foi perguntado a um policial, quase uma década depois, qual era a cor do cabo da faca.
Aí disse que era branco, mas é preto, de acordo com os autos. Aí eu vou dizer que esse rapaz está mentindo por conta de um fato de quase 10 anos. Não, é a falsa memória que preenche a mente do ser humano. Isso é mais do que normal. Para detectar uma mentira, nós temos que ter critérios objetivos. Neste caso concreto, houve uma legítima defesa real. Momento em que os policiais pararam, que foram desrespeitados mais uma vez, e de repente a vítima veio ao encontro do Antônio Carlos com a faca. E eu pergunto aos senhores, se eles tivessem ali uma bazuca, o tiro teria sido de quê? Do meio que estava disponível naquele momento. Porque afinal de contas, ninguém vai conter uma pessoa louca pelos efeitos alucinógenos da droga, uma pessoa quanto mais agressiva, belicosa, que até o pai dele dizia: eu estou pensando que esse menino está ficando é doido, porque não obedece nem a pai nem a mãe. Vai querer que o Altair, como se diz aqui, se abufele com um homem desse, arriscando a vida, sujeito a levar uma furada, querer aqui que o outro réu também se agarre com a pessoa da vítima, ou Antônio Carlos. Ao contrário, deu um disparo para o alto, padrão da polícia militar. Depois o disparo para o chão. Em um terceiro momento, o disparo que vitimou, é verdade, a pessoa da vítima. Eu pergunto, era o meio que ele tinha disponível ou não era? Ele usou dos meios necessários e utilizou dos meios moderados. Eu pergunto, numa pistola, capacidade de quantos disparos ela tem? De 13 a 15, dependendo da pistola. E de repente, nessa ocasião, um disparo. Foi uma tragédia, é verdade. Eles não desejaram a morte dele, ninguém desejou. Todo mundo desejava que aquele jovem de 20 anos de idade saísse, superasse o vício, fosse trabalhar, constituir uma família, não ter a vida ceifada da forma que teve. E digo aos senhores, a legítima defesa é um permissivo do próprio direito. Quem age em legítima defesa não pratica crime, porque não vai de encontro, não é uma conduta antinormativa. E digo aos senhores, a absolvição neste caso concreto aqui, pela legítima defesa, se impõe neste caso, porque o Antônio Carlos matou para não morrer. E aqui, quem é que vai aguardar uma pessoa alterada pela droga, com a faca na mão, vir ao seu encontro? Aconteceu isso, doutor Sandro. 2 policiais rodoviários, inclusive eu conhecia um, perderam a vida de graça, porque não adotaram o padrão. Se utiliza o padrão, atira para cima ou atira em direção ou perna ou qualquer lugar, não teriam morrido, perdido a sua vida por conta de um andarilho que estava com problemas psicológicos. A vida de 2 pais de famílias fora ceifada. E eu pergunto, tem como nós medirmos, aferirmos um padrão de um policial? Não, todo mundo quer viver e todo mundo tem o direito de viver. Agora, um cidadão desse daí, 51 anos de idade, 21 anos de polícia, pai, está aqui, os filhos deles estão aqui. Não bacharel em direito, filho dele. Coitado do Altair, dando depoimento aqui, se segurando. Porque depois dessa acusação, Sandro, entrou numa depressão profunda, está reformado contra a sua vontade. Porque a inocência martirizada é o pior suplício que pode acometer um ser humano. Essa é a verdade. Tem que tomar remédio controlado esse homem todos os dias, por conta de uma acusação que o próprio Ministério Público veio aqui, pediu absolvição. Por que não pediu logo na primeira fase e acabou com o drama da vida desses 2 homens e do terceiro homem aqui também, que estava cobertado por uma legítima defesa? Então são essas as reflexões que nós temos que fazer, excelências. Essa é a tese que a defesa traz
pedindo a vossas excelências, suplicando que acolham essa tese e absolvam esse homem. Querer aqui aplicar uma pena de 12 para 30 anos nesse pai de família, nesse defensor da sociedade, num caso como esse, é um absurdo. É um absurdo. Mas, Antônio Carlos, eu tenho aqui no meu coração a convicção de que os jurados são pais de famílias também. Quiçá algum deles tem parentes policiais e sabe a realidade de um policial militar, sofrendo todas as agruras, sofrendo o desrespeito muitas vezes de uma parcela da sociedade, com seus péssimos salários. Me perdoe dizer isso, mas é verdade. E como filho de ex-militar que fui, eu sei dessa realidade. Mas tem que estar todos os dias colocando a sua vida em risco, e tem que atender sorrindo. Porque se tiver de cara feia, esse policial é isso, aquilo, outro, esculhamba logo, cospe na cara. E não se sabe os dramas que se vivenciam. Pode olhar, os institutos psiquiátricos, os planos de saúde, se fizer um levantamento, é altíssimo o índice de policial com problemas psicológicos. Por quê? Porque lidam diretamente contra a violência urbana, amedrontado. E quem combate tudo isso são esses homens, com os péssimos salários, com a vida na guilhotina, o pescoço na guilhotina, mas estão lá, de pé, igual carnaúba, se acaba, mas não cai. E eu pergunto, é justo? Esse homem sai daqui com a pena de 12 para 30 anos, neste caso, acobertado com legítima defesa. Excelências, eu gostaria de suplicar aos senhores que o absolvam. Serão questionados no terceiro quesito genérico. Os jurados absolvem o réu por esta tese da legítima defesa e por tudo que tem nos autos, absolvam esse homem dessa acusação. E aqui eu gostaria de